Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Pedagogia Descomplicada. Vamos para mais um vídeo, né? E hoje nós vamos falar dos artigos, né, das diretrizes curriculares da educação infantil que são mais cobrados em concurso público, tá? Eu separei alguns aqui, essa é a parte 1. Lançaremos também depois um vídeo com a parte 2, tá? Porque são bastante artigos aí. E após cada artigo vou estar trazendo uma questão de concurso a respeito daquele artigo, beleza? Para a gente já ir fixando o conteúdo. Beleza? Vamos pro vídeo? Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar aqui com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Essa resolução que é lá de 2009, tá? De dezembro de 2009, que ela fixou as diretrizes curriculares para a educação infantil, beleza? Vamos ver? Bom, pessoal, vamos para o artigo 3º, né, que eu selecionei aqui, que ele também é muito importante, ele cai muito em concurso público, é um dos mais importantes que a gente precisa estar acompanhando, beleza? O currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos. Então, pessoal, o objetivo final desse artigo da lei é o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade. Esse artigo 3º, pessoal, ele prevê também um conjunto de práticas, né, que se articulam com as experiências dos saberes. Além disso, né, que os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico devem fazer parte do currículo, que eles são muito importantes para que a criança tenha contato. E claro, pessoal, visando sempre, né, o desenvolvimento integral da criança, ou seja, também como um cidadão, como uma pessoa, não somente como um aluno, né? Bom, eu trouxe também, pessoal, uma questão de concurso aqui da Prefeitura de Londrina, de 2021, para professor de educação básica, para a gente poder fixar esse conteúdo. Bom, as experiências que envolvem recursos tecnológicos e midiáticos não são contempladas nas práticas pedagógicas da educação infantil, vistos que podem prejudicar o desenvolvimento infantil. Pessoal, como a gente viu, né, essa afirmação está errada, porque se a gente voltar aqui no artigo 3º, pessoal, tá lá, científico e tecnológico, ou seja, a parte científica, né, do currículo e tecnológica deve ser valorizada. Claro que tem um modo correto de fazer isso, dosar o tempo que as crianças vão ter contato com uma tela, por exemplo. Então, a lei valoriza sim o conhecimento científico e tecnológico. Então, a resposta correta, pessoal, resposta A. Por quê? Porque os recursos midiáticos e tecnológicos são sim contemplados nas práticas pedagógicas segundo as DCN. Bom, pessoal, vamos continuar aqui, né, com o artigo 4º, que trata aqui das propostas pedagógicas, que podem ser inseridas em sala de aula para as crianças. As propostas pedagógicas da educação infantil deverão considerar que a criança centro do planejamento curricular, ou seja, já coloca a criança como centro do planejamento curricular, que a criança é sujeito históricos e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Então, pessoal, basicamente esse artigo coloca que nas relações e práticas que a criança vivencia, ela produz cultura. Então, culturas infantis também, na relação que ela constrói com os pares, conforme ela brinca, imagina, tem contato, e assim ela constrói sua identidade pessoal. Então, não é somente uma questão de ensinar, pessoal, como a gente pode ver, é pensar a criança de forma integral, em sua totalidade. Assim, então, pessoal, então as questões mais importantes deste artigo 4º que a gente precisa fixar é que ele considera a criança como centro do planejamento curricular e também como sujeito histórico e de direitos. Aqui, pessoal, já é um termo, né, cunhado aqui pela sociologia da infância, que coloca a criança como sujeito histórico e de direitos, como partícipe, né, do processo educacional e também como centro do planejamento curricular. Além disso, pessoal, ele coloca que nas interações, né, nas relações e práticas cotidianas que essa criança vai vivenciar, ela vai construir sua própria identidade e, a partir disso, produzindo culturas. Então, pessoal, eu trouxe uma questão de concurso aqui, é, de diretor de educação básica da Prefeitura de Américo de Campos, São Paulo, para a gente dar uma fixada nesse artigo 4º. As diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, DCNEI, né, de 2009, em seu artigo 4º, definem a criança como a. Sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra,
questiona e constrói sentido sobre a natureza. E a sociedade, produzindo cultura. B. Sujeito dialógico, criativo e sensível. Suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos por meio de diferentes linguagens. Sujeito histórico, que dialoga com seus diferentes espaços e tempos, partilhando com seus mediadores, crianças e adultos, as chances de ampliação e diversificação do seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. E a última D, sujeito de movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, que amplia seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades, como as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia, com o outro, pelo outro e no outro. Então podemos ver, pessoal, que nessa questão aqui, ele coloca vários termos para a gente se confundir na hora de marcar a questão. E como a gente pode ver, pessoal, a que está mais de acordo com a lei, com o artigo 4º, é a A, que coloca sujeito histórico de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona, constrói seus sentidos sobre a natureza e a sociedade e produz cultura. Então, pessoal, a resposta certa, resposta A. A gente tem que ter muito cuidado com essas questões, porque elas vão bagunçar a cabeça, que eles vão colocar muitos termos e vão colocar uma questão longa, alternativas longas para a gente poder ler. Então, pessoal, vamos ler com calma, ler no mínimo 2 vezes aí, para ter um pouco de calma, beleza? Resposta certa, resposta A. Bom, pessoal, vamos continuar aqui, né, sobre um outro artigo que eu coloquei também, que eu acho que é muito importante, que é o artigo 5º, que ele trata da primeira etapa, né, da educação básica. O que ele diz? A educação infantil, primeira etapa da educação básica, é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam, né, como espaços institucionais, não domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais, públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade, no período diurno, em jornada integral parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos ao controle social. Então, pessoal, os aspectos mais importantes desse artigo é que ele coloca que a educação infantil é a primeira etapa, né, da educação básica. Então, é o primeiro momento ali, quando se inicia a educação básica. Também que esses espaços, né, institucionais, eles se constituem né, como não domésticos, que se constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados, ou seja, pode ser público ou privado, né, que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos. Então, educação infantil de 0 a 5 anos, creche e pré-escola, né, seja no período diurno ou em jornada integral ou parcial. Também, uma questão também muito importante, coloca que são regulados e supervisionados, né, por órgão competente do sistema de ensino. Então pode ser ali, geralmente a prefeitura, né, quando a gente fala de educação infantil, então da Secretaria de Educação Municipal, né. Então, esses são os aspectos mais importantes do artigo 5º. Bom, pessoal, continuando aqui com o artigo 5º, né, ele é um pouco extenso. Vamos continuar aqui com o inciso 1º, tá? É dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. É obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que for concorrer à matrícula. As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas na educação infantil. Quarto, a frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula na educação infantil. Então a frequência, pessoal, na educação infantil ela é dispensável, é como pré-requisito, né, para a matrícula do ensino fundamental. Quinto, as vagas em creches de pré-escolas devem ser oferecidas próximas às residências, pessoal. Então muito cuidado aqui. Não é quando possível, elas devem ser oferecidas próximas às residências das crianças. E o sexto, né, e último inciso, é considerada educação infantil em tempo parcial, a jornada de no mínimo 4 horas diárias, e em tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a 7 horas. Então, pessoal, vamos fixar aqui. Tempo parcial, no mínimo 4 horas, tá? E em tempo integral, a jornada pode ser igual ou superior a 7 horas, compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição. Bom, pessoal, então os aspectos mais importantes aqui dessa segunda parte do artigo 5º é que é dever do Estado garantir
a oferta de educação infantil pública e gratuita e de qualidade, pessoal. Então, isso é papel do Estado, é uma incumbência do Estado. Também a obrigatoriedade, né, da matrícula na educação infantil de crianças, né, que completam 4 ou 5 anos, até o dia 31 de março do ano em que for concorrer à matrícula, tá? Além disso, né, a frequência na educação infantil não é pré-requisito, pessoal, para a matrícula no ensino fundamental. Então, se você for ler a questão lá e tiver lá que é um pré-requisito, não é um pré-requisito ter a frequência na educação infantil, pessoal, para dar continuidade aos estudos ali no ensino fundamental. Além disso, né, as vagas em creche para escolas devem ser oferecidas próximas às residências, ou seja, não é se possível, devem ser oferecidas, tá? E por último, a educação infantil pode ser em tempo parcial, né, que é ali de no mínimo 4 horas diárias, ou em tempo integral, que é a jornada de 7 horas, igual 7 horas ou mais, né? Também pode ser um pouquinho superior, porque a gente está falando do tempo total em que a criança permanece na escola, tá? Bom, pessoal, também peguei um artigo aqui de concurso, né, da Prefeitura de Valença do Piauí, de professor de educação infantil, para a gente fixar esse artigo 5º. Considerando o que está disposto no artigo 5º das nossas diretrizes, né, nacionais para a educação infantil, identifique as afirmativas abaixo, marcando verdadeiras ou falsas, né, a respeito desse artigo. Vamos lá. Primeiro, as vagas em creche para escolas podem, se possível, ser oferecidas próximas às residências das crianças? É obrigatório matricular na educação infantil crianças que completam 4 ou 5 anos após o dia 31 de março do ano em que for ocorrer a matrícula. As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas na educação infantil? E a última, né? Tanto o critério da frequência na educação infantil quanto da idade são pré-condições para a matrícula da criança no ensino fundamental. Pessoal, acho que a gente já pôde entender, que a gente acabou de ver o artigo, que as vagas de creche para escolas não é se possível ser próxima à residência, devem ser próximas. Se a gente voltar aqui, aqui ó, no inciso quinto, tá aqui, as vagas em creche para escolas devem ser oferecidas próximas às residências das crianças. Ou seja, não é se possível, devem. Então, essa daqui é falsa, tá? A segunda, é obrigatório matricular na educação infantil crianças que completem 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula? Sim, pessoal, tá correto. Essas crianças, né, que forem completar 4 ou 5 anos até o dia 31 de março em que for ocorrer a matrícula, elas sim podem ser, é obrigatória a matrícula delas, tá? Como a gente viu agora anteriormente. Outro, pessoal, as crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas na educação infantil? Sim, pessoal, tá aqui no inciso 3º, ó. As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março, né, no ano que for concorrer à matrícula, elas devem sim ser matriculadas na educação infantil. Então, essa terceira aqui está correta. E a última, tanto o critério da frequência na educação infantil quanto da idade são pré-condições para a matrícula da criança no ensino fundamental? Não, pessoal, a gente acabou de ver ali que não é uma pré-condição. A frequência na educação infantil é dispensável para a matrícula da criança no ensino fundamental. Beleza? Então, resposta certa, resposta B. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Bom, pessoal, vamos continuar aqui, né, com outro artigo que é muito importante, pessoal. Esse artigo 6 cai muito em concurso público. Ele trata dos princípios ali das propostas pedagógicas. Então vamos ler aqui o artigo 6º. As propostas pedagógicas de educação infantil devem respeitar os seguintes princípios: 1. Éticos, da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. 2. Políticos, dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. E 3. Estéticos, da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Pessoal, até coloquei uma arte aqui para a gente poder entender, né, como funciona o princípio ético, político e estéticos, que estão ali, né? Que o princípio político está mais voltado à expressão, à participação, o estético mais ao brincar, mais ao explorar, e o ético, né, a mais se conhecer, a mais conviver ali naquele ambiente. Bom, pessoal, eu trouxe uma questão de concurso aqui, né, a respeito do artigo 6º aqui da nossa DCN, que é uma questão da Prefeitura de Iguaraçu para professor, tá? O artigo 6º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil indicam propostas pedagógicas das instituições de educação infantil, que devem respeitar os seguintes fundamentos norteadores. Primeiro, princípios éticos de autonomia, da responsabilidade,
da solidariedade e do respeito ao bem comum. Pessoal, isso sim está presente lá aqui na nossa lei. Então, está correto. Princípios políticos, dos direitos e deveres da cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática? Sim, pessoal, está presente, tá? A gente acabou de ver. Então, esse também é verdadeiro, está correto. E o terceiro, princípios igualitários, do direito ao acesso ao ensino privado? Não, pessoal, esse eu vou mostrar para vocês que não está presente ali. E também o último, né? O quarto, princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. Então, pessoal, esse está correto. Então, o único aqui que não faz parte desse artigo 6º é o terceiro ali, princípios igualitários do direito ao acesso ao ensino privado. Não, pessoal. Ali não está tratando do ensino privado, não é citado em nenhum momento o ensino privado. Então, a resposta certa, pessoal, resposta D. Somente a primeira, a segunda e a quarta está correta. A terceira não está correta porque ela trata do ensino privado, que não é tratado nesse artigo 6º, beleza? Bom, pessoal, vamos aqui para o nosso último artigo da aula de hoje, né? Que trata do artigo 7º, que traz propostas pedagógicas. O que diz o artigo 7º? Na observância dessas diretrizes, a proposta pedagógica das instituições de educação infantil devem garantir que elas cumpram plenamente sua função sociopolítica e pedagógica, oferecendo condições, né, e recursos para que as crianças usufruam de seus direitos civis, humanos e sociais. Então, mais uma vez, colocando aqui a criança como um sujeito histórico de direitos. 2. Assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias. Terceiro, possibilitando tanto a convivência entre crianças e adultos e crianças quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas. Quarto, promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência na infância. E o quinto, construindo novas formas de sociabilidade, ou seja, de subjetividade, comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento, né, de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. Então ela trata muito, pessoal, da liberdade, da libertação, do acesso também ao conhecimento, né, pessoal? Então, entendendo a criança também como um cidadão, como uma pessoa de direitos e um sujeito histórico. Então, pessoal, as questões mais importantes aqui do artigo 7º é isso. É a função sociopolítica e pedagógica, que já preconiza ali bem no começo, né, na cabeça do artigo, e também que as crianças usufruam de seus direitos civis, humanos e sociais. E também o cuidado com as crianças e famílias, possibilitar a convivência e promover a sociabilidade. Então, pessoal, isso está assim presente na legislação, que estão abarcados, né, por esses dois princípios, a função sociopolítica e a função pedagógica. E por último, pessoal, eu trouxe aqui uma questão, né, para a gente fixar esse artigo 7º da Prefeitura de Guarujá do Sul, de Santa Catarina, né, que foi uma vaga para professor de educação infantil. As novas DCNEs consideram que a função sociopolítica e pedagógica das unidades de educação infantil inclui 1. Oferecer condições e recursos para que as crianças usufruam de seus direitos civis, humanos e sociais. Assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado com as crianças e com as famílias. Possibilitar tanto a convivência entre crianças e adultos e crianças quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas. Promover a igualdade de oportunidades educacionais entre crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância. Construir novas formas de sociabilidade e de subjetividade, comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. Pessoal, aqui todas estão certas. A gente pode ver que todas essas estão abarcadas na legislação. Então, ali a questão de oferecer recursos e condições para que as crianças usufruam dos seus direitos civis, humanos e sociais, beleza, está presente. Assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias, sim, está presente, a gente acabou de ver. Possibilitar tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças, quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas? Sim, pessoal, está presente sim. Então, essa também está presente no artigo 7º ali. O quarto, né, promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que se refere ao acesso aos bens culturais e às possibilidades de vivência na infância. Sim, pessoal, está correto, está presente.
E a quinta também está muito correta, pessoal, que ela está lá no finalzinho, né, do nosso artigo 7º. Ela trata das formas de sociabilidade, de subjetividade, comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta. Então, e também com esse rompimento, né, de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. Então, sim, pessoal, nessa aqui todas estão corretas. Então, a resposta certa, resposta C. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, essa é somente a parte 1, tá? Na parte 2 que eu vou subir no canal também, eu vou tratar de outros artigos. Tem mais alguns artigos ali que são muito importantes, pessoal. Mas essa é a parte 1, ela é a principal. Esses são os principais artigos que vocês vão encontrar questões aí nos seus concursos, ok? Que vocês forem prestar. Então, fiquem atentos aí no nosso canal, se inscreva, curte, compartilhe, que nós vamos estar postando aí a parte 2 para vocês poderem acompanhar outros artigos, né? E também com algumas questões de concurso aí para a gente já vendo e já ir fixando esse conteúdo, beleza? Então, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal se você está gostando desse conteúdo. Espero ter ajudado e nos vemos nos próximos vídeos, ok? Muito obrigado, pessoal!